Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. De algumas estratégias nutricionais para o manejo dessa alteração do paladar, que a gente tem visto que é um sintoma, né, que é um sinal que está vindo, né, junto com o Covid, e isso tem sido descrito pelos pacientes e também na literatura. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, só para a gente, né, ir se situando no tema, a gente está falando dessa alteração do paladar, que ela é conhecida como a digeusia, né, que é essa diminuição ou distorção do paladar. Então, a gente pode ter um grau mais leve dessa alteração, indivíduos que ainda conseguem sentir pequenos gostos, né, o sabor do alimento, por exemplo, e aqueles indivíduos que já têm um comprometimento um pouco maior, e isso tem sido relatado, associado, né, ao Covid-19. Então, essa diminuição ou distorção do paladar, e aí esse paladar distorcido, diminuído, que vai ser responsável por essa mudança, né, no reconhecimento dos sabores e dos gostos, né, das bebidas e dos alimentos. E aí, qual que é o problema disso, né? Quando a gente pensa nessa alteração de paladar que tem sido relatado, a gente se preocupa porque a alimentação, ela é um processo que ela envolve várias características e vários fatores, né? Então, para a gente se alimentar e para a gente ter vontade de consumir um alimento, a gente acaba tendo que misturar aí, né, sensações, o paladar, o olfato, né, a visão, enfim. A comida ela tem que ser uma comida, né, cheirosa, atrativa, gostosa. Isso, essas características sensoriais, elas são muito importantes quando a gente pensa na alimentação. E aí, essa falta, né, ou essa diminuição, distorção do paladar, leva a um prejuízo do consumo alimentar. No momento em que aquele indivíduo ele não pode ter esse consumo alimentar prejudicado, né? O indivíduo com a Covid-19, ele precisa ter um sistema imunológico bem fortalecido, né? Para conseguir responder à doença. E aí, esse prejuízo no consumo alimentar faz com que o indivíduo ele acabe se desmotivando a consumir, a comer o alimento, ou começa a comer em quantidades mais reduzidas, e isso pode ser preocupante quando a gente pensa, por exemplo, em desnutrição, né, ou risco nutricional. Então, é algo que precisa realmente ser bem avaliado e levado, né, em consideração. Bom, eu tentei buscar bem rapidamente esses dias, né, após o convite para a palestra, fiz uma pequena busca sobre essas alterações, né, o que tem já de relatos em revistas dessa alteração do paladar em pacientes com Covid. E aí eu confesso que eu achei pouca coisa ainda, né? Claro, a gente está falando de algo muito novo, muito recente. E aí eu trouxe para vocês um trabalho que saiu em abril no JAMA, né? E que ele fala dessas alterações, né? Na capacidade gustativa, né? Nessa capacidade de sentir o gosto, o cheiro dos alimentos, nessa capacidade sensorial. E aí esse trabalho, ele é um trabalho italiano que ele relata, então, a prevalência, a intensidade, né, dessa alteração do paladar e também a época em que essa alteração ocorreu. E eu acho que isso também é algo bem importante nesse manejo, né, dos pacientes com Covid, a gente ficar alerta aí em qual período isso pode acontecer, né? Esse estudo, ele avaliou 202 indivíduos, esses indivíduos, né, eles eram indivíduos adultos, né, acima de 18 anos, e como eu falei, na Itália, né, no Hospital Regional Treviso, na Itália, e nesse mês de março. E aí, para compor essa amostra, eles utilizaram aqueles indivíduos que tinham sintomas leves da Covid, né? Aqueles indivíduos que tinham ido ao hospital, né, para fazer uma avaliação inicial, mas
foram continuar o tratamento em casa. E aí tiveram, né, o teste positivo para o COVID, pelo SWAB, né, e aí seguindo a orientação da OMS. Bom, e aí o que o estudo traz para a gente, né, de caracterização? Nesse estudo, uma boa parte do grupo estudado eram mulheres, né, 52% mulheres, e algo bem importante aqui, que a gente também abre um parênteses e salienta, é que esses pacientes, quase 56% deles tinham comorbidades, né? E isso é algo que a gente também precisa refletir. Aí aqui outras características, né, do que esses pacientes sentiam em relação a dores musculares, febre, tosse. Aqui também as características desses pacientes quanto a outros sintomas, né? Continuando essa tabela: diarreia, náusea, vômito. E aí, onde eu quero chegar, ele traz informações sobre essa alteração, né? Dessa capacidade de sentir, né? De perceber o alimento, o gosto pelo alimento, né? E aí eles utilizaram uma escala, né, para fazer essa avaliação, e eles dividiram, então, em indivíduos que tiveram uma capacidade, na verdade, uma alteração pequena, né, média, moderada, severa, e aí como se fosse o grave, né, assim, o mais, o pior que você possa sentir, né, que você acha que está acontecendo. E aí, se a gente observar, a prevalência de quem não teve nenhuma alteração, 35%, né? E se a gente somar todas as alterações, né, essas categorizações, e observar aqui que aqueles indivíduos que tinham o pior nível, digamos assim, né, dessa alteração, eram quase 24% desse grupo. Então, é uma prevalência, né, uma quantidade muito grande de pessoas que apresentaram esse relato, e relatos graves, né, digamos assim, de alteração do paladar, ou seja, não estavam sentindo absolutamente nada, né, do gosto do alimento, nenhum tipo. E aí aqui, como eu falei, né, ele avalia também o tempo em que isso aconteceu, e é algo importante para a gente avaliar nos nossos pacientes. E aí o que ele observa aqui, ó, que 26%, quase 27% desses pacientes passaram a ter essa alteração depois da maioria dos outros sintomas. Então, aquele indivíduo ele já passou pelo estágio da febre, da dor no corpo, né, moleza, enfim, todos os outros sintomas que são característicos do COVID. E aí, um dos últimos sintomas que esses pacientes tiveram foi essa alteração do paladar. E aí aqui também, né, continuando essa linha da gente revisar aí o que a literatura está trazendo, um outro estudo que também é italiano, né, um estudo também transversal, sobre essa capacidade essa capacidade, né, do distúrbio, né, do paladar, também foi feito em março, em um outro hospital, agora lá em Milão. E esse estudo foi um pouquinho menor, né? Foram 59 indivíduos, e a diferença é que, nesse caso aqui, esses pacientes estavam internados. Bom, então, o que a gente observa? Nesse estudo aqui, a gente já teve uma prevalência maior de homens, né? E aí, aqui, né, os sintomas, a questão da pneumonia, febre, tosse, né, astenia. E aí, novamente, né, essa alteração do paladar. Bom, a gente observa que eles avaliaram a alteração do paladar junto com a alteração, né, de olfato e individualmente, né? Então, aqueles que não tiveram alteração, né, do paladar ou do olfato, 39%, e aqueles que tiveram alteração, 20%. Mas aí, desse grupo, aqueles que tiveram apenas a alteração do paladar,
5%, né? Então, a gente vê que essa prevalência ela é variada, mas aí também aqui a gente está vendo indivíduos que têm um comprometimento um pouco maior, então talvez, né, tenha alguma diferença clínica aí nessa população. Mas então, esses 2 trabalhos foi só para a gente observar que realmente é algo que tem acontecido, né? A gente tem observado nos pacientes, tem sido relato dos pacientes, e a gente já tem encontrado esse dado na literatura como realmente uma característica, né, dessa doença que a gente precisa avaliar pensando nessa ideia de que se esse indivíduo não se alimenta, se ele não quer se alimentar, ele vai ter um estado, ele pode ter, né, um risco nutricional, ele pode desenvolver uma desnutrição se ele já é um paciente que vem de um risco nutricional, por exemplo, né? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. E aí, a ideia seriam quais estratégias nutricionais nós teríamos para tentar minimizar esse problema. E aí, a gente tem uma tarefa muito difícil nas mãos, porque a gente não tem uma fórmula milagrosa para fazer isso, né? A gente não tem nada que seja pontual e que eu possa dizer, olha, faça isso e seu paladar vai voltar, né? Porque não vai, isso não vai, infelizmente, não vai existir, porque é uma alteração que vem aí com a própria doença, né? Mas a gente vai tentar, com essas estratégias, e aí eu elenquei aqui algumas, para a gente tentar diminuir essa característica, né, essa alteração, ou ajudar o paciente a tentar se alimentar mesmo passando por esse processo, né? E aí eu acho que a primeira coisa e a coisa mais importante é a gente colocar o pé no chão, né? E a gente reconhecer que realmente é muito difícil para aquele paciente se alimentar, já que ele não está sentindo o gosto, ou ele está sentindo o gosto mínimo, ou então, né, absolutamente nada do gosto. Realmente isso é muito difícil, é uma conversa, né, que a gente tem que ter com o paciente em relação a isso, de entender, de estar ao lado dele apoiando, e que realmente é algo difícil, mas que esse paciente, por outro lado, precisa entender que essa alimentação ela faz parte do processo de recuperação dele, já que ele precisa ter um sistema imunológico bastante competente para conseguir vencer, né, a doença. E aí, nesse momento, a gente tenta lembrar esse paciente do que ele gosta de comer, né? E aí, claro, aí a gente deixa aqui, né, que alguns pacientes têm limitações maiores, né, tem alguma complicação que limite esse consumo dele de alimentos, mas se é um indivíduo que não tem grandes complicações, que ele, né, não tem muitos problemas em relação a comorbidades, lembrar o que ele gosta, né? E aí escolher para ele se alimentar aqueles pratos dos quais ele gosta, dos quais ele tem afinidade, resgatar a memória afetiva, né? Aquele prato que ele lembre o cuidado, que passe conforto para ele. Eu acho que isso é o primeiro ponto e é um ponto mais importante, né? E aí lembrar que a comida que ele gosta, ele vai continuar gostando, mesmo que ele não tenha aquela mesma sensação que é o paladar, né? Mas é a comida preferida, né? Então, inserir esse tipo de alimento, nesse alimento confortante nesse momento. Uma outra coisa, e aí a gente continua nessa mesma linha do conforto, é trabalhar a mente, né? Na ideia de que aquele indivíduo ele tem que ter consciência de que aquilo é algo passageiro, é algo que incomoda, é algo que é desagradável naquele momento, mas é aquele momento, vai passar, né? E aí é aquela ideia de ele diminuindo a ansiedade de querer que aquilo se resolva logo, né? E aí, se ele fica mais tranquilo e ele tem consciência de que é uma situação passageira, ele consegue viver um minuto de cada vez, ele consegue focar naquela, né, no almoço, enfim, no lanche, na alimentação do dia, né? E conseguir se alimentar na quantidade satisfatória para manter o estado nutricional.
E aí, aquilo que eu falei lá no início, né? A ideia é tentar despertar os sentidos, né? A alimentação, a gente se alimenta, não é simplesmente, né, colocando a comida na boca e ponto, né? Aquela comida, ela tem um significado, ela desperta emoções, ela desperta sentidos, e é isso que a gente tem que tentar resgatar também nesse momento, né? Então, a ideia dos pratos coloridos, os pratos agradáveis de ver, né? Nada de pratos monocromáticos, ou seja, se a gente come só arroz, purê de batata e uma carne, né? Eu estou vendo um prato marrom, né? Mas se eu tenho um prato com saladas, né, verduras, aquilo que possa estar acessível àqueles indivíduos, eu não preciso de alimentos caros, né? Eu estou falando aqui de ter uma alface, um tomate, um João Gomes, uma couve, enfim, alimentos que podem ser acessíveis a toda a população. E aí, ele ter um prato que seja bonito, que chame a atenção dele, que, né, permita que ele desperte esses sentidos, os outros sentidos sensoriais, essa capacidade sensorial que está junto, né, que está envolvida com a alimentação. Uma outra estratégia é diminuir o consumo de alguns alimentos que são mais amargos e que têm, né, nitidamente um gosto mais metálico. Isso porque esses pacientes que têm alterações de paladar, e aí a gente traz para essa palestra, né? O que a gente já sabe de indivíduos que têm algumas doenças, por exemplo, câncer, né? Que levam a alteração de paladar, ou indivíduos idosos que também têm essa diminuição do gosto do paladar. Um relato deles, e a literatura traz isso, é o gosto metálico, né? É uma sensação de amargor da boca, né? O paciente relata muito isso. E aí, se ele já tem essa sensação, ele já sente esse gosto, né? Por conta da diminuição do paladar, e ele ainda consumir alimentos que tragam e que exacerbem esse sabor, né? Esse gosto amargo e metálico, vai ser pior, né? Nessa situação. Então, seria reduzir o consumo, por exemplo, de café, chocolates, carne vermelha, né? Porque a carne vermelha ela tem como característica esse gosto metálico, né? Mas aí a gente também não pode simplesmente tirar as carnes, por exemplo, e deixar fora a proteína, porque, de novo, né? Quando a gente fala nessa alteração do paladar, eu estou pensando principalmente no risco de desnutrição, né? Desse paciente desenvolver uma desnutrição ou estar em risco nutricional. Então, ele precisa consumir proteínas. E aí a gente pode orientar o consumo de proteínas que tem um sabor mais suave. Por exemplo, o frango, né? Os peixes também, alguns tipos, os laticínios e os ovos. Então, são proteínas, são fontes proteicas, então esse paciente vai manter um estado nutricional preservado, porém, consumindo alimentos com um gosto um pouquinho mais suave, para tirar, né, esse amargo, né, esse gosto metálico. Uma outra coisa importante é consumir pequenas refeições várias vezes ao dia. Então, como o indivíduo ele não tem, né, a vontade de comer porque ele não sente o gosto, então a gente não pode fazer com que aquele indivíduo coma toda a comida, tudo que é necessário para ele em um só prato, né? A gente pode dividir essas calorias, dividir esses nutrientes, equilibrar essa dieta ao longo do dia, para que ao final ele mantenha o aporte energético dele, o aporte proteico de micronutrientes e faça isso de forma fracionada, né? Um pouquinho de cada vez, várias refeições ao longo do dia. E aí, algo muito importante é o preparo desse alimento, né? Então, como eu falei, além da gente ter uma apresentação bonita, né? Pratos coloridos que
que despertem, né, os sentidos, despertem sentimentos, né, a comida confortante, reconfortante, os temperos também são extremamente importantes. Então, a ideia também é desencorajar o uso de alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles enlatados que a gente antes chamava de industrializado, né? Mas com o Guia Alimentar da população brasileira atual, eles mudaram a nomenclatura e eu agora falo ultraprocessado, né? Tudo que é aquilo de latinha que não vai ter nenhum ganho nutricional, né? E ao contrário, muito sódio, muito gosto metálico, né? E aí eu substituí esses alimentos pelos alimentos in natura, né? Temperos frescos, então eu temperar a comida com alho, gengibre, cebola, claro, né? Respeitando também alguma limitação daquele indivíduo, né? De repente ele não se sente bem consumindo um determinado tempero, ou ele tem alguma alergia, ou tem, né, alguma intolerância a alguma substância, né? Aqui a gente está falando de algo mais global. Então, de um modo geral, esses temperos, que são temperos naturais, temperos frescos, né? Eles trazem não só um sabor mais acentuado, um sabor melhor para o alimento, mas ele também traz um aroma, né? Uma cor, então o visual, né, também acaba sendo atingido aqui nesse momento. E aí esses temperos, por exemplo, quando eles são refogados com alguma gordura de qualidade, né, gorduras monoinsaturadas, por exemplo, eles vão liberar esses componentes de sabor, de aroma, né? Por isso a gente refoga, por exemplo, alho e cebola no azeite, né? E aí a gente sente aquele aroma, aquele cheiro muito bom, né? Então, essa é a ideia de ir tentando liberar esses aromas, né? Esses sabores, melhorar a aparência, né? A apresentação daquela refeição. E aí, esses temperos, eles também podem ser usados crus, né? Como temperos de saladas, né? Temperos de sopa também. Coloca lá a cebolinha em cima de uma sopa, né? Fica bem bonito e cheiroso e atrativo, né? E mantendo essa ideia dos temperos, né? Dos alimentos frescos e natura, as ervas aromáticas também, né? Então, orégano, manjericão, alecrim, salsão, salsa, cebolinha, né? São alimentos que têm o gosto, né? São ervas que vão dar, além do cheiro, né? Então, esse aroma, o gosto também. Então, vai tentar ressaltar esse gosto, deixar essa comida com um gosto um pouquinho mais forte para tentar ir resgatando o paladar desse indivíduo, né? E aí, você pode utilizar esses alimentos, né, essas ervas, tanto no preparo do alimento, como, por exemplo, um tempero de um prato pronto. Então, de repente, você, né, deixou congelado lá um feijão ou um frango, enfim, qualquer alimento, e você vai fazer naquele momento, né? Você pode utilizar dessas ervas para dar um sabor, um colorido, né? Um atrativo maior e resgatar essas sensações. E aí a gente falou de gordura para refogar, né? As gorduras também são algo importante nesse momento, né? Utilizar gorduras mais palatáveis, claro, sempre como parte de uma dieta equilibrada. Então, a gente está falando aí do azeite, né? O azeite de oliva virgem, o extra virgem, o óleo de coco, a manteiga, o ghee, né? Que é o que a gente chama da manteiga ghee, hoje bem popular, que é um tipo de manteiga que ela é clarificada, ou seja, aquele indivíduo que tem restrição à lactose, né, pode utilizar essa opção. O próprio óleo de dendê, né, e aí, de novo, ressalvando aí todas as individualidades, as peculiaridades de cada indivíduo, né? A gente está falando aqui de algo bem geral. Então, todas essas gorduras que são mais palatáveis no preparo do alimento, elas podem ser utilizadas como parte dessas preparações para agregar o sabor, né? Agregar o visual, né? Agregar
chamar a atenção para aquele alimento, né? E aí, naquela ideia que eu falei anteriormente, né, do gosto metálico, o gosto químico, né, o amargo da boca, uma estratégia que se tem utilizado é enxaguar a boca com o chá de camomila. Então, você enxágua a boca, faz um bochecho com esse chá de camomila, e essa sensação de gosto metálico, de gosto químico, ela, ao longo do tempo, ela pode diminuir, né? Alguns estudos, poucos estudos, têm trazido algo sobre isso, e na prática também parece que, né, dá certo utilizar o chá de camomila fazendo esse bochecho para esse momento, né? Com essa ideia do gosto metálico. E aí, por último, eu trouxe aqui como estratégia, mas eu não sei se seria uma estratégia, né? Porque a gente ainda não tem comprovação sobre isso, mas é algo que eu trouxe aqui para discussão, né? Para abrir aí para a nossa conversa, que é o zinco, né? O zinco, vários estudos há muito tempo têm mostrado que durante a deficiência de zinco pode ocorrer alterações no paladar, porque ocorrem alterações nas respostas do nervo timpânico, corda, né? E aí essas alterações nesse nervo timpânico corda, que é responsável pelo paladar, leva, portanto, à hipogeusia, né, a geusia. E aí a gente pensa, né, bom, se a deficiência de zinco pode levar à alteração, né, do paladar, de repente a suplementação desse zinco poderia melhorar, né, essa geusia. E aí uma outra questão, né? Alguns estudos eles colocam estudos que avaliam a deficiência de zinco na população, né? Eles trazem que até aproximadamente 20% da população apresenta deficiência de zinco. Então, de repente, aquele indivíduo que contraiu o COVID, ele já tem uma deficiência de zinco, e aí uma coisa se mistura à outra, né? De repente, essa suplementação poderia melhorar isso? Infelizmente, a gente não tem estudos que tenham avaliado isso no COVID, né? A gente ainda não tem, claro, é algo muito novo, mas eu trouxe aqui 2 estudos, né? Porque a gente tem um tempinho para falar sobre isso, mas para levantar essa discussão, né? 2 estudos que eles avaliaram a resposta da suplementação de zinco, principalmente em idosos, que é onde a gente sabe que existe a deficiência, e a gente sabe que existe, né, como bastante prevalente essa alteração no paladar. Esse estudo aqui é um estudo mais antigo, ele é de 2008, mas uma revista bem importante da nutrição, e ele avaliou idosos europeus, né? Foi um estudo randomizado, controlado por placebo, né? Duplo cego. Então, apesar de ser antigo, mas é um estudo muito robusto, que ainda é muito, muito citado, né? E aí ele quis avaliar essa capacidade, essa acuidade gustativa. Então, tanto para sabores doce, salgado, azedo e amargo. E aí esse estudo, ele suplementou o zinco, né? Por 6 meses, então aquele indivíduo ele recebia ou o zinco na forma de 15 miligramas do zinco elemental, ou então 30 como gluconato de zinco, ou então ele era, né, colocado no grupo placebo. Mas aí esse estudo ele perdurou aí por 6 meses, né, essa suplementação. Então, foi um estudo com 189, né, idosos,
que moravam na França e na Itália. E aí, o que é que se observou, né? Que essa alteração do paladar, ela foi melhor, a resposta, né, uma diminuição desse paladar, ele foi melhor observado quando se avaliou o sabor sal, né? Então, os indivíduos que consumiram 30 miligramas, né, do zinco, ou seja, o grupo suplementado, né, eles tiveram uma resposta melhor em relação ao sabor do sal, né, comparado ao grupo placebo. Isso no grupo francês. Só que, por outro lado, esse estudo ele não conseguiu avaliar, ele não conseguiu observar diferenças em relação aos outros sabores, né? Então, tanto faz o grupo placebo ou o grupo suplementado, não houve diferença, né, nessa acuidade do sabor para doce, azedo ou amargo. Então, parece que essa suplementação, pelo menos nessa quantidade que eles utilizaram, né, 15 miligramas do zinco elementar ou 30, né, do gluconato, parece que não foi o que fez a diferença aqui, né? E aí, em 2014, a Cochrane, né, que é uma grande biblioteca aí, né, de revisões sistemáticas, eles fizeram aí revisão de estudos nessa temática, né, observando a intervenção desses estudos, né, como que essa suplementação de zinco poderia influenciar nesses distúrbios de paladar. E aí, essa revisão, eles utilizaram 9 estudos, né, que foram incluídos nessa meta-análise. Então, uma população de um grupo aí, uma amostra de 566 homens e mulheres. E aí, nesse estudo, eles colocaram tanto crianças quanto adultos e idosos, né? Então, 2 estudos utilizaram, tiveram, né, na sua amostra crianças e adolescentes, e os outros com adultos e idosos. Só que aí os autores dessa meta-análise não conseguiram concluir, né, se a suplementação realmente vale a pena pela qualidade dos estudos, né? Então, os estudos não tinham uma metodologia robusta o suficiente para evidenciar se havia ou não, né, a melhora na suplementação. No entanto, o que eles observaram quando viram estudos dentro desses 9, né, estudos pontuais aí? Eles observaram que dos 9, 3 estudos que tiveram uma metodologia considerada adequada, né, de qualidade moderada, nesses 3 estudos, essa suplementação de zinco, ela teve uma diferença, né, uma melhora naqueles indivíduos que foram suplementados em relação aos indivíduos que não tinham sido suplementados, né? Então, essa percepção de paladar foi vista, né, como melhor nos pacientes que foram suplementados. Outros 2 estudos que tinham aí uma baixa qualidade, né, nas suas evidências, também mostraram que essa suplementação melhorou a acuidade do paladar desses indivíduos. E aí, eles colocam que um outro estudo que tem uma qualidade, né, bem mais baixa, também houve uma melhora no reconhecimento. Então, se a gente observar apenas o estudo isoladamente, a gente observa que esses estudos eles mostram que sim, uma suplementação parece surtir um efeito de melhora do paladar. Porém, quando se avalia a metodologia desses estudos, né, a qualidade metodológica, a gente, né, o que a meta-análise coloca é que não dá para você afirmar né, como 100%, né?
E aí, por conta dessa grande problemática que a gente tem com elaborar um estudo com uma metodologia robusta, de uma forma que você consiga ter uma qualidade, né, dos seus resultados, isso é difícil, manter esse paciente em segmento, a gente lembra da alimentação, né, da comida de verdade. Isso porque a suplementação, né, quando a gente utiliza o zinco suplementado, a gente tem perda, né, de absorção, assim como a gente também pode ter perda de absorção da alimentação. Mas aí, como a gente está falando de alimentação, né, então a gente traz aqui a recomendação de zinco para homens e mulheres, de faixas etárias diversas, né? Desde crianças até adultos e englobando idosos também. Então, a gente tem a RDA, né? Que seria a média da recomendação. Por exemplo, para indivíduos acima de 51 anos, seria 11 miligramas por dia para homens e 8 miligramas para mulheres, e lembrando que existe um valor máximo de recomendação, né? O ideal é não passar, por exemplo, nesse grupo que a gente está citando, dos 40 miligramas pelo risco de toxicidade, né? Ou de outros efeitos colaterais, como constipação, vômitos, diarreias, dores abdominais, que eu esqueci de falar, né, foram observados nesses estudos todos de suplementação de zinco que eu mostrei, né? Então, a suplementação, ela também tem muitos efeitos colaterais, tá? Bom, e aí, pensando naquela recomendação que a gente viu, né? Então, eu vou só voltar aqui rapidinho. Vamos colocar como base o grupo que a gente tem visto, né, como maior risco aí para o COVID, né? Indivíduos acima de 51 anos, e aí também aqueles de meia idade, né? Então, 11 miligramas por dia para homens, 8 miligramas por dia para mulheres. E aí eu posso atingir essas recomendações com a alimentação. Então, o consumo de carnes, de grãos integrais e também o consumo de mariscos, né, frutos do mar, tem um aporte, né, de zinco bem importante. Então, por exemplo, a ostra cozida, cada 100 gramas da ostra cozida, ela nos dá 39 miligramas de zinco, por exemplo, né? Se eu pensar aqui no pão de forma, 1,6 miligramas em 100 gramas. Se eu pensar no acém, 8 miligramas por 100 gramas, tá? Aqui é só para a gente ilustrar um pouquinho essa ideia. A semente de gergelim, né? A castanha do Brasil, a castanha do Pará, 5,2, 4,2 miligramas por 100 gramas. Então, para mostrar que a gente consegue, numa alimentação equilibrada, numa alimentação variada, a gente consegue chegar nessa recomendação, né? Dos 11 ou dos 8. Então, o que eu queria colocar aqui hoje, né, é que a gente refletisse nessa ideia de que eu preciso, sim, observar essa alteração de paladar, especialmente porque isso pode refletir no estado nutricional do indivíduo, né? E é algo que precisa ser analisado individualmente, porque a gente, né, viu aí estudos com COVID que esse sintoma, né, esse sinal, ele aparece depois de outros sintomas. Então, quando aquele indivíduo acha que já está, né, já está melhorando, já está tudo bem, o paladar fica alterado, né? Então, é algo que a gente precisa dar bastante importância, tentar
essas estratégias, né, como eu elenquei aqui, e deixando bem claro, né, a gente tem que ter o pé no chão, não é, né, a fórmula milagrosa, a gente não vai ter uma fórmula mágica que diga faça isso e seu paladar vai voltar, né, no mesmo dia, não é assim, mas é algo que a gente tem que ir trabalhando com aquele indivíduo, trabalhando de perto com o paciente e tentando fazer com que ele consiga se alimentar, apesar dessa alteração do paladar, pensando em prevenção, né, de um risco de desnutrição ou da própria instalação da desnutrição, ok?